Capadócia, na Turquia, é um dos locais mais bonitos, diferentes e impressionantes que existem no mundo. E nesse vídeo você vai ver, conhecer e se encantar com esse lugar impressionante. Capadócia, ou Capadóquia, como dizem os turcos, significa terra de belos cavalos. É possivelmente uma das regiões mais famosas de quem visita a Turquia. A Capadócia não é um município, mas uma região que pode se estender por até 15 mil quilômetros quadrados, mas que para efeito turístico acaba compreendendo um conjunto relativamente restrito de municípios, dentre os quais Avanos, Urgup, Goreme, Nevşehir, Ortahisar, né? E são ótimas regiões, pontos para você explorar essa região da Capadócia. A Capadócia é famosa porque ela tem uma espécie de paisagem lunar, que lembra um outro planeta, ou como se fosse a Lua, por causa dessas formações. Isso tudo foi pacientemente esculpido ao longo dos séculos e milênios, né? A gente está próximo de 2 vulcões aqui nessa região, né? E também pela formação dessas rochas, algumas delas feitas de material muito poroso, o que propiciou não apenas a ação natural do vento esculpindo essas rochas, e muitas vezes de maneira artificial pelo homem, que no passado resolveu construir dentro dessas rochas espécies de cavernas onde eles habitavam. E eu estou aqui agora no Vale de Utísar, na Capadócia. Esse é o trecho mais alto da Capadócia e você encontra essas formações incríveis lá atrás de mim. É como se fossem prédios esculpidos na rocha. Sensacional a Capadócia, você precisa conhecer. A Turquia vai te surpreender. Claro, perto de toda atração tem sempre uma lojinha. Olha que bonitinho aqui. E olha o visual lá em cima, incrível, daquelas construções trogloditas. E agora nós vamos entrar no Museu ao Céu Aberto de Goreme. O Parque ao Ar Livre de Goreme é possivelmente uma das atrações mais visitadas de toda a Capadócia. Isso é um museu, mas um museu ao ar livre, né? Isso aqui preserva as condições de vida dos assentamentos, os primeiros assentamentos que ocorreram aqui há quase 2.000 anos, aproximadamente a partir do 2º século. E o mais interessante é que isso aqui, esse assentamento que se formou, era de uma comunidade cristã. Então, hoje em dia, a gente ainda tem muitas igrejas preservadas até onde é possível, dado o tempo passado e a característica porosa dessas pedras, né? Inclusive com afrescos e murais da época, né? Muitos desses murais e afrescos eles tiveram as faces, né, dos santos dilapidadas por conta da iconoclastia, não é, que aconteceu aqui alguns séculos depois, e a iconoclastia pregava que as pessoas não deveriam cultuar a imagem de santos, de deuses, em parte como um dogma religioso, e em parte também como uma preocupação dos líderes da época de que as pessoas pudessem cultuar outras imagens e outras personalidades que não eles mesmos. E agora nós vamos visitar a Dark Church. Já tem até escadinha aqui, olha que legal. É, tudo bem cavernoso. Vamos subir. E tem essa outra extensão da Dark Church, mas eles cobram mais 40 liras turcas, R$14.
parque ser enorme, ter essas edificações muito bem conservadas, algumas delas você consegue subir, tá vendo? Tem algumas escadas, você consegue visitar o interior dessas cavernas, o interior de muitas igrejas também, e o legal é que existe um caminho pavimentado. É apenas um pouco íngreme, né? Você está aqui num terreno acidentado, então ele tem umas subidas, umas descidas, mas eles tornaram essa visita bastante interessante porque você pode fazer uma espécie de circuito, né? Se você seguir em sentido horário ou anti-horário, você consegue percorrer todo o parque e conhecer as atrações aqui do Museu ao Ar Livre de Goreme. Estou aqui com a Banu, guia especialista na Turquia, acostumada a receber brasileiros aqui. Banu, fala um pouquinho sobre esse parque ao ar livre de Goreme. Estamos no Parque ao Ar Livre de Göreme, é um centro religioso muito importante da Capadócia. A vida monástica apareceu na Capadócia, já sabemos esta coisa, com São Basílio o Grande. O São Basílio Grande, um bispo de Cesareia, junto São Gregório de Nissa, Nacianço, fundou esta vida monástica. É muito importante porque, a partir do primeiro século depois de Cristo, os cristãos de Jerusalém, de Palestina, de Síria, emigraram e entraram nesta região Capadócia, porque havia uma vida perigosa nesta parte do Médio Oriente por causa de perseguições. E Capadócia era uma região ideal para viver. Como vemos, temos os vales naturais, uma pedra vulcânica que se pode escavar com facilidade, e formaram as igrejas e as vilas rupestres. Chamamos rupestre ou arquitetura rural, este tipo de arquitetura. E eles se esconderam nas profundidades dos vales e formaram as igrejas, os monastérios, refeitórios, casas deles. Era uma vida ideal para os cristãos de diáspora. Em que época foi isso? A partir do primeiro século depois de Cristo e até os anos 1925, é uma data muito recente, viveram na Capadócia. Durante quase 2000 anos eles habitaram mais ou menos. Essas rochas. Sim, é assim. Entendo. E aqui a gente ainda encontra afrescos e mosaicos e pinturas ainda em bom estado? Sim. É um patrimônio mundial do Unesco. É um museu muito importante porque este tipo de igrejas cavadas na rocha é difícil de encontrar. Ainda hoje tem os afrescos, os mosaicos que chegaram até os nossos dias. Claro, às vezes algumas igrejas têm condições um pouco, digamos, mais destruídas em sentido de afresco, mas estão restaurando, estão conservando e protegendo estas igrejas agora, nos últimos, sobretudo, 40 anos, melhor. Temos afrescos das cenas litúrgicas da vida de Jesus Cristo, da vida da Nossa Senhora, que chegaram até os nossos dias. São exemplos raros e lindíssimos do cristianismo. Que bacana. Para finalizar, Banu, ainda existem pessoas que moram nessas cavernas ou ficaram apenas... As pessoas hoje em dia não moram, porque não têm condições, digamos, boas para as condições de hoje, mas moraram durante muitos anos, até os anos 1960 moraram nestas casas. Igrejas foram usadas até os anos 1900, no começo de 1920, depois já se abandonaram completamente, mas o povo atualmente vive nas casas construídas. Algumas destas casas antigas foram restauradas e usam como pequenos hotéis, chamamos boutique hotel, esses pequenos hotéis. Que ótimo. Obrigado, Banu, seu país é muito bonito. De nada, muito obrigada. Esperamos. Aqui nessa panorâmica você consegue ter uma ideia da extensão do parque e do Vale de Goreme, com a cidade de Goreme lá mais ao fundo. E aí, tá gostando do vídeo? A Turquia é incrível, não é?
é mesmo? Mas atenção, você já deixou seu like nesse vídeo? Já se inscreveu no canal do Infinitur? Então faça isso agora e não saia do vídeo, que tem mais lugares espetaculares aqui da Turquia, como a Capadócia, por exemplo. Uma das novidades aqui da Capadócia, né, além dos tradicionais passeios de balão, são esses safaris, né? Você entra dentro de um Jeep e o Jeep consegue acessar áreas mais remotas, você avançar dentro de uma Capadócia mais profunda, chegando até aos pés de algumas edificações que normalmente você não conseguiria nas excursões tradicionais. Safari pela Capadócia, você consegue adentrar uma espécie de Capadócia profunda, que de outra forma você não conseguiria. É um jeito diferente de ver a Capadócia. E chacoalhante também. E olha que cenário louquíssimo esse aqui da Capadócia. E aqui a gente pode observar nessas construções, você observa que eles construíam casas, tá vendo? São janelas, portas, ou seja, no passado eles habitavam essas formações rochosas. Um dos fatores que possibilitou, né, a habitação aqui nessa região da Anatólia Central é que existe essa pedra tufo aqui, tá vendo? E ela é um bocado porosa, tá vendo? Assim, então era uma pedra cuja composição permitia que ela fosse facilmente moldada. E com isso eles construíam espécies de cavernas, né? Construíam janela, porta e edificavam ali um meio de habitação naqueles tempos remotos, né? Calcula-se que milênios atrás já existiam moradias aqui, improvisadas nessas pequenas montanhas ou formações rochosas. E aqui, bem no meio do nada, na Capadócia, a gente tem uma banquinha que vende laranja e cerveja. What's your name? Hassan. Hassan. Yes, I am Syria. From Syria? Yes. Oh, great. I love Syria. Olha que cenário bonito, super tranquilo. Em parte, essa é uma vantagem de fazer o safari, né? Porque acaba vindo em áreas pouco acessadas e com menor quantidade de turistas. E aí, Alene, vale a pena vir com a Infinitur para a Turquia? Vale muito vir com a Infinitur. Vale, gente. Só vindo para saber de toda essa beleza que é mostrada por nossos guias maravilhosos, tão conhecedor dessa natureza. Ortahisar, olha que cidade charmosa. E olha ali o famoso castelo de Ortahisar. One, two, three. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí estou cena do Brasil! É tetra! É tetra! E o mais inusitado é que o brinde é feito com champanhe Guaraná Jesus. Quer fazer passeio de balão? Então vai ter que acordar cedo, 3h30. Os
passeios de balões sobre a Capadócia são um dos passeios mais tradicionais de quem visita a Turquia. É uma maneira diferente e inesquecível de curtir essa paisagem lunar da Turquia. Você pode curtir ainda um belíssimo pôr do sol. Olha que legal! Com essas companhias super bacanas. E agora a gente vai entrar na cidade subterrânea de Yozkonak. E agora estamos entrando aqui na cidade subterrânea de Yozkonak. Temos mais ou menos em toda a Capadócia, mais ou menos mais que 100 cidades subterrâneas, pelo que nós sabemos. E se você se impressiona com os metrôs nas grandes cidades, saiba que os hititas aqui na Turquia há milênios já construíam habitações subterrâneas, como essa que a gente está visitando aqui na Capadócia. A função original dessas galerias subterrâneas era uma espécie de despensa para armazenar alimentos, né? Mas com o tempo eles foram expandindo esse tipo de edificação cavernosa para que as pessoas pudessem habitar, ou seja, eles viraram habitações. Há relatos de algumas cidades que chegavam a ter 30 mil habitantes. Eles chegaram a construir cidades subterrâneas de 8, 11 pavimentos subterrâneos, e isso acabou tendo uma função também protetiva, né? Quando alguma determinada população se sentia ameaçada, eles poderiam utilizar essas escavações, essas cavernas, como uma forma de proteção contra invasores e inimigos também. É bem tranquilo aqui, tem um pouco de cheiro de mofo, obviamente, pela falta de ventilação, e alguns trechos são menores aqui, como essa pequena passagem, para mim que sou um pouco mais alto e difícil.
Tá vendo? E a gente vai vendo as diversas estruturas aqui. Momento Fred Flintstone. Agora vamos lá para o salão. Olha aqui, Fábio. Vem. É quase um trem fantasma isso aqui, ó. Vai. Encontrei pessoas me filmando. E para garantir a ventilação nessas estruturas, eles criaram essa engenharia no qual você tem túneis de uma forma concêntrica que vai espalhando o ar por todos os andares, numa forma de caracol. Vivendo como se fôssemos minhocas. Essa é a nossa vida de minhoca que a gente leva aqui na Anatólia Central Antiga. Eu estou aqui no Vale do Devrente, que também é conhecido como Vale dos Camelos, por causa desse tipo de formação que se assemelha muito a um camelo. Não existe apenas essa, existem outras formações rochosas naturais que se assemelham a um camelo, inclusive outros animais, como golfinhos e jacarés, o que faria disso uma espécie de zoológico rochoso natural. Mas apesar desse vale super interessante, tem uma outra atração aqui perto que faz a alegria dos brasileiros que aqui visitam: lojinhas. Na medida em que você avança aqui para dentro do Vale do Devrente, novas paisagens vão se descortinando, é muito bacana. Você precisa só ficar atento porque o terreno é pedregulhoso, acidentado e existe o risco de escorregões. Portanto, venha com um calçado apropriado e tome muito cuidado ao caminhar aqui por essas vielas aqui do Vale de Devrente. Agora a gente está numa loja típica de tapetes artesanais aqui da Turquia, que é uma arte milenar aqui dos povos persas, anatólios. A gente pode ver aqui uma loja onde eles fazem essa demonstração e tentam vender sua arte para os brasileiros. Arte bem cara, cá entre nós. Um dos produtos tradicionais aqui da Capadócia são os tapetes artesanais. Uma técnica turca de muito tempo, né? E eles têm diversas lojas. Essa loja aqui onde eu estou agora é uma das lojas mais tradicionais. São tapetes belíssimos, feitos à mão, de qualidade, mas com preços proporcionais à sua qualidade, né? De um modo geral, um tapete de tamanho médio, né, para ficar numa sala, tem preços variando entre 2 e 4 mil dólares. E normalmente eles podem inclusive já despachar diretamente para sua casa no Brasil. O salão de exposição dos tapetes. São tapetes voadores de Aladim. Você compra o tapete e o seu dinheiro sai voando. E esse é o Vale do Amor aqui na Turquia, na Capadócia, que recebe esse nome por causa dessas formações rochosas um bocado suspeitas, que tem a forma de... você já deve ter entendido, né? São as também famosas chaminés de fada. Elas têm essa formação que a parte de baixo é menor, porque é constituída de um material menos denso, né? A pedra tufo, que desgasta, ela é mais macia e desgasta mais fácil com o vento. E a parte de cima é constituída de basalto, então ela demora mais para ser desgastada e fica um pouco maior na cúpula, formando essa formação muito curiosa e um pouquinho pornográfica também. E agora a gente vai almoçar num restaurante todo cavernoso.
esse é o Vale dos Pombais. Olha que cenário incrível. E aqui é chamado de Vale dos Pombais, porque quando os trogloditas habitavam aqui, esses pequenos orifícios eram, na realidade, habitações de pombos. Então eles viviam nas casas e esses orifícios eram habitações de pombo. E eles pegavam o esterco, né, os dejetos dos pombos, que isso servia como fertilizante para a agricultura dessas populações. A partir de 1960, o Estado turco proibiu que a população morasse nessas casas pela falta de segurança e eles começaram a se edificar nos arredores aqui, nessas casas mais modernas, como a gente pode ver, contando com o subsídio do governo turco. Se você quiser conhecer não só a Capadócia, mas toda a Turquia e sua paisagem diversificada, a Infinitur tem uma excursão perfeita para você. Se liga aí nos detalhes, eu vou estar acompanhando e eu tenho certeza que a Turquia vai te surpreender.